que é publicado em 38 jornais durante a semana. E esse artigo é publicado na quarta-feira pela manhã e se refere a uma eleição que foi quarta-feira à tarde. Então, é um artigo escrito sobre um fato que eu ainda não conhecia, né, como resultado, mas vocês já conhecem e todos conhecemos agora, mas eu vou ler para vocês comentando nas entrelinhas, né, a situação. A gente vai compreender bem, vai compreender um pouquinho mais essas duas eleições na Câmara e no Senado, principalmente a do Senado. Então eu peço que você, se ainda não se inscreveu, que aperte aí o botãozinho de se inscrever e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Eleição Decisiva. Não é eleições decisivas, embora sejam eleições na Câmara e no Senado. Eu me referia à eleição do Senado. Nesta quarta-feira se trava no Senado uma eleição que só perde em importância para as eleições de outubro. Na Câmara já está praticamente decidida, com imensa maioria de votos reelegendo o deputado Arthur Lira. A realidade foi 90% dos votos reelegendo Arthur Lira. No Senado, o favoritismo de Rodrigo Pacheco tem pela frente a candidatura de Rogério Marinho. Na verdade, não se trata apenas de Rodrigo Pacheco, mas da dupla Pacheco-Alcolumbre. O atual presidente parece confiante no já ganhou e se movimentou menos que seu antecessor, o senador Alcolumbre, que tem sido um cabo eleitoral incansável. Alcolumbre quer garantir sua permanência na presidência da mais importante das comissões, a de Constituição e Justiça, comissão que filtra tudo que pretenda tramitar no Senado. Alcolumbre sabe onde está o poder. E foi tão rigoroso, tão meticuloso, tão dedicado à reeleição de Pacheco, que pelas imagens que a gente vê no plenário, quando saiu o resultado, quem mais é cumprimentado efusivamente é Alcolumbre. Na segunda-feira, ou seja, antes da eleição, Pacheco reuniu-se com a bancada do PT, dias depois de ter recebido em casa o próprio presidente Lula. Lula estava torcendo por Pacheco. Lula foi um dos vitoriosos nessa eleição. Ele queria que Pacheco continuasse. Pôs o PT todo para votar a favor de Pacheco e liberou os ministros para votarem. Os ministros se licenciaram e foram votar. Alguns foram tomar posse. Eu já falei aqui sobre isso, né? Essa história de a pessoa é eleita por milhares de eleitores, ou às vezes milhões, sendo Senado, para ser senador ou para ser deputado. E aí dá as costas para o eleitor porque quer ser ministro, quer ser um mero auxiliar do presidente da República, demissível a qualquer momento, mas ele quer ser ministro. E aí trai os eleitores que o elegeram para ser deputado, para representá-lo na Câmara, ou representar o estado deles no Senado, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto. Dizem que até ministros do Supremo têm se preocupado em pedir votos para Pacheco. Afinal, ele não despachou nenhum dos mais de 60 requerimentos de seus pares pedindo investigações de descumprimento da Constituição por parte de guardiões da Magna Carta no Supremo. É claro, ministro do Supremo não vai ser incomodado pelo Senado,
enquanto Pacheco estiver sentado em cima dos requerimentos, é o que ele vai fazer pelos próximos 2 anos. Esse foi o resultado da eleição. Os 49 que elegeram Pacheco queriam isso. Que o Senado não abra nenhum inquérito para investigar se a Constituição foi desobedecida por algum juiz do Supremo. Mas aí eu digo o seguinte: talvez, se tivesse dado andamento a alguns requerimentos, teríamos pacificado o ambiente institucional e político dentro de processos democráticos e evitado os atos de 8 de janeiro. Sem diminuir a responsabilidade dos que foram destruir patrimônio do povo, patrimônio público, dentro dos palácios, que invadiram os palácios, né, com raiva. Né. Mas, antes disso, poderia ter havido a pacificação. Se o Senado tivesse ouvido as vozes, porque o caminho não era Forças Armadas, nem militares, o caminho era o Senado, sempre foi. Esse é o caminho normal. Para as respostas, nesse caso, está previsto na Constituição. Mas o Senado não deu respostas. E não ouvindo respostas do Senado e nem dos militares, foi a catarse do... Eu estou tentando interpretar, encontrar os motivos. Né? Acabaram entrando nos palácios. E agora estão lá respondendo o processo por destruição de patrimônio, por pregação de golpe. Não? O candidato Rogério Marinho promete agir para trazer de volta o equilíbrio sonhado por Montesquieu entre os 3 poderes. Os pesos e contrapesos, 3 poderes diferentes, executivo, legislativo, judiciário, fiscalizando-se entre si, em harmonia, em independência harmônica, sem que um queira ser mais que o outro, sem que um queira subjugar o outro, não. Mas uma fiscalização conjunta. O Senado se recusa a fiscalizar o Supremo. O Supremo não é fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça, é só o Senado. O Executivo é fiscalizado pelo Legislativo. O cumprimento das leis é fiscalizado pelo Supremo. O Legislativo fiscaliza o Supremo também, é o Senado. É simples. Democracia é simples. O que se vê hoje é o Supremo tendo constrangido o Executivo no governo passado e passando por cima da inviolabilidade parlamentar, por quaisquer palavras, como estabelece o artigo 53 da Constituição. Vivemos hoje sob um inquérito em que os supostos ofendidos investigam, denunciam e julgam, com a ausência do devido processo legal. Nem na Inquisição era assim, porque os juízes da Inquisição não eram os ofendidos era a Santa Madre Igreja, eram as Escrituras. Não? Bom, já assistimos ao Supremo transferir para prefeitos e governadores cláusulas pétreas que nem mesmo os congressistas podem mexer. Direito de ir e vir, liberdade de reunião, acesso ao trabalho, ao culto, entre outros. A censura, banida pelo artigo 220 da Constituição, vigora. A liberdade de expressão está sujeita ao arbítrio de quem decide se é fake news ou ato antidemocrático. São expressões que a Constituição diz que ninguém pode ser punido por algo que não está na lei, definido o que é. Né? Fake news. Quem decide o que é a verdade, gente? Todos os filósofos estão procurando até hoje sobre a verdade, onde está a verdade, qual é a verdade. Último parágrafo. O Senado é a Câmara Alta, a Câmara Revisora e o lugar apropriado para julgar desvios da Constituição. A omissão sobre esse papel castra a casa que representa os Estados da Federação.
Resgatar o Senado dessa letargia institucional é também a restauração de textos literais da Constituição em direção à meta da justiça, que é a pacificação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é algo que os senadores precisam interpretar ao escolher, pelo voto secreto, quem será o dono da agenda. O Senado é essencial no restabelecimento pleno da Constituição, visando a paz social. Democracia é o equilíbrio entre poderes, e não a hegemonia do judiciário imposta pelo medo. Daí a importância da eleição de hoje, que pode significar a paz, com volta à normalidade institucional e à plenitude do Estado de Direito. Depois veio o resultado, que significa a manutenção do status quo ante a eleição. Ou seja, por mais 2 anos, o mesmo problema.